caríssimos irmãos em Cristo Jesus, como vão vocês? Tudo bem? Então hoje eu tenho um vídeo falando sobre a mensagem de Jesus, do Diário com Jesus, o meu bálsamo de amor, Diário com Jesus, mensagem 24, e o Evangelho de Marcos, capítulo 8, segunda multiplicação dos pães. Vamos à evocação do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos à mensagem número 24 do livro Diário com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha querida filha, sabes o quanto te quero bem. Então eu vejo que ficas feliz por entregares as minhas mensagens, e isto te faz bem. Quero que fiques sempre assim. Fiques de bem com a tua vida, sendo caridosa com aqueles que precisam de meu consolo e palavra amiga. Aqueles que ainda sentem dúvidas sobre a sua fé. Mas eu não abandono os meus filhos aflitos jamais. Sei que o desânimo tomou conta do coração deles, porém, eu, Senhor da vida, não desisto da salvação de cada uma destas almas que estão confusas e perdidas. Quero abraçá-las, quero derramar sobre estas almas o meu bálsamo de amor que conforta, que revigora a todos que estão cansados das lutas da vida. Minha filha, percebes o quanto meu amor é grandioso? Assim percebes também que me imites neste amor incondicional que nada pede em troca e só quer ver a felicidade de todos que aos poucos se restabelecem na comunhão espiritual que fazem comigo. E assim seguem em paz na função do meu amor, pois só o amor revela toda a minha lei para com todos vós. Vós não estáis mais sozinhos. Eu estarei com todos vós até o fim. Abraço desse vosso amigo Jesus. Então, queridos irmãos, nosso Senhor Jesus aqui, ele fala sobre as almas que precisam do seu consolo, da sua palavra amiga, e o quanto é bom aqueles que estão dispostos a entregar o Evangelho de Jesus, tanto com pregação como com obras, levar a esses irmãos que ainda sentem dúvidas, sobre a sua fé, levar àqueles que precisam de consolo, aqueles que sentem aflição na vida, pois ainda não estabeleceram com Deus um contato mais forte, Nosso Senhor fala do coração deles aflitos. O Senhor, nesta mensagem, diz que não vai desistir nunca da salvação dessas almas, mesmo que elas ainda sejam confusas e perdidas, pois são esses que estão doentes do espírito que mais precisam do seu bálsamo de amor.
como ele mesmo colocou aqui, quero derramar sobre estas almas o meu bálsamo de amor que conforta. O que conforta esse bálsamo de amor, por quê? Porque ele tira o cansaço da nossa vida, tira o desânimo e a gente se revigora no amor de Jesus, né? E sendo assim, aqueles que percebem a grandiosidade desse amor infinito de Jesus, porque o que é infinito não se mede, né? Porque não tem fim. Mas para nós que não temos noção, a gente enxerga o amor de Jesus como grandioso, né? Não é questão de você fazer uma evangelização de água com açúcar ou querer pregar um cristianismo light, né? Mas é você mostrar que Jesus tem muito mais para dar a gente, a misericórdia e o amor dele divino, do que, né, a questão de você ficar vendo, eu vou ser julgado, eu vou ser condenado. Não. Jesus nos atrai pelo amor dele, né? E nós sabemos onde está esse amor dele, na Eucaristia. Mas aqueles que não têm essa possibilidade de estar com Jesus na Eucaristia, está com Jesus numa comunhão espiritual. Estabelece suas forças e a sua felicidade por este amor incondicional de Jesus, também por uma comunhão espiritual, né? Então devemos viver na função desse amor de Jesus. E Jesus diz aqui no final desta mensagem dele que só o amor dele revela toda a lei dele para com todos nós. Por quê? Porque os primeiros mandamentos de Deus são os mais importantes e são aqueles que englobam todos os outros mandamentos. Ou seja, o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, se nós praticarmos esses dois mandamentos, nós vamos ter a capacidade também, né, de conseguir levar diante da nossa vida todos os outros mandamentos de Deus, da sua lei. Porque, basicamente, quando ele derrama o seu bálsamo de amor e nos conforta, ele está nos dando a possibilidade da gente também imitar Jesus nesse amor incondicional dele, que ele tem por nós. É uma troca, né? Então a gente sente essa vontade de ser gratos a Jesus, porque às vezes até coisas que a gente nem pensava em receber, ele nos dá. E às vezes uma cura, quando ele nos dá, é completa. É uma cura assim inesperada em várias situações da nossa vida, né? Jesus nos dá essa certeza e essa confiança. Quando ele nos diz aqui nessa mensagem, no finalzinho da mensagem ele fala, vós não estáis mais sozinhos. Então significa que a gente pode confiar nele, que a gente pode contar com a presença dele na nossa vida, né? E se a gente tem uma missão de entregar as mensagens de palavra de vida dele, de palavras que consolam, que trazem esperança, então a gente já está procurando viver na função do amor de Jesus, porque nós estamos servindo a vontade dele, a vontade do Pai, a vontade do Filho e a vontade do Espírito Santo, né? E Jesus fala no final, eu estarei com todos vós até o fim. Então, confiança em primeiro lugar, respeito pelo Senhor Deus, e devemos procurar fazer a sua vontade. Porque quando nós aprendemos a amar Jesus, conseguimos também aprender a amar os nossos irmãos. Vamos agora para o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a vós, Senhor.
segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão, e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: Tenham compaixão deste povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não têm o que comer. Se os despedir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7. Responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou-os a seus discípulos, para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, o que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu e, embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui é o milagre da multiplicação dos pães, né? Nosso Senhor, como Deus, teve compaixão de todos aqueles que já estavam fracos, quase desfalecidos, porque foram 3 dias perseverando no jejum, na oração com Jesus, e Jesus ficou preocupado de como essas pessoas iriam voltar às suas casas, não poderiam voltar desfalecidas, né? Que iriam ficar fracas. Então nosso Senhor, ele perguntou se havia algum pão, e daquele pão ele fez a multiplicação para vários pães, de forma que todos comessem, e que todos comessem dos peixes também que ele multiplicou. E no final, quando todos estavam já saciados de sua fome, contaram mais 7 cestos de sobras de alimentos, e 4.000 pessoas conseguiram se alimentar bem e se fortalecer. Então isso mostra o quanto Deus trabalha com a sua divina providência para nos providenciar tudo quanto é necessário para nós. Por isso que na mensagem eu falei com vocês sobre a confiança, porque Jesus nunca nos deixará sozinhos e Ele ficará conosco até o fim. Aquele que confia plenamente no Senhor Jesus sabe que nada lhe faltará, nada, né? Não terá falta de nada, o seu coração estará perfeitamente preenchido, o seu corpo perfeitamente preenchido e fortalecido, e sua alma com a coragem e a fortaleza para enfrentar tudo o que tiver que enfrentar nesta vida. Então, no meio do deserto, Jesus, ele fartou a todos aqueles fiéis que o seguiam com amor, com confiança, com coragem, com perseverança, não é? E não deixou que nada faltasse a eles, não decepcionou. Ele é um Deus que, quando a gente busca Ele com verdade e fé, Ele vem ao nosso encontro, né? Então, na necessidade, Ele providencia, mesmo sem que aquelas pessoas esperassem por esse milagre, Ele mostrou a capacidade dele de se doar, né, a todos que necessitam dele, que necessitam das suas graças. Então é isso que nós devemos fazer, porque os discípulos ajudam a Jesus na sua vinha,
né, na distribuição de seu amor, na distribuição de sua esperança, de sua palavra de vida, que também é alimento, né? E essa comunhão espiritual todos eles fizeram com Jesus neste milagre da multiplicação dos pães, né? Então espero que todos vocês tenham gostado dessa mensagem de esperança, de providência de Jesus para com a nossa vida, com aquilo que nós necessitamos, e Ele sabe do que nós necessitamos, né? Porque Ele é o Deus vivo, presente, e Ele está sempre, né, conosco. Nós devemos sempre procurá-lo e iremos sempre achá-lo próximos a nós, né, e dentro dos nossos corações. Então desejo a todos vocês essa comunhão maravilhosa com nosso Senhor Jesus Cristo, e também que fiquem com o amor de nossa Mãe Maria Santíssima, que sempre também nos ajuda a nos levar até o seu Filho Jesus, com todo o amor de mãe que ela tem. Obrigada a vocês e fiquem na paz de nosso Senhor. Obrigada por tudo. Um abraço.